Boa noite, pessoal que está participando aqui da nossa live. A semana passada eu deixei as perguntas, para dizer o que as pessoas gostariam de ouvir, e duas coisas foram que ficou evidentes aí, algumas perguntas a respeito da mudança do nome da nossa igreja, e outras perguntas também a respeito sobre a ansiedade, tá? Então eu vou responder, eu vou falar hoje a respeito porquê da mudança, do nome da nossa igreja, e a semana que vem eu vou falar a respeito sobre a ansiedade, como vencer a ansiedade dentro das Escrituras. Tá? Muitas pessoas aí se interessaram, a saber, a entender um pouco mais sobre isso, tá? Então nós vamos fazer por partes, tá? Então por que então que a igreja Comunhão Plena agora não deixou de existir, Qual que foi o pensamento que nós obtivemos? Por quê? Será que foi uma questão de vaidade? Por quê, Enfim, na verdade não teve vaidade nenhuma. Faz aí em torno de quase 4 anos que nós decidimos estudar as Escrituras em uma profundidade diferente. O profeta fala que existia águas que batem no tornozelo, águas que batem nos joelhos, águas que batem nos lombos, águas que batem nos ombros, e tem águas profundas, Então nós entendemos isso, que existia águas profundas e nós queríamos mergulhar nelas, Mas o que nós não sabíamos é que, tanto quando nós chegamos assim, a se aprofundar mais na palavra, nós vimos que tinha muitas coisas que o que nós praticávamos não era não estava condizendo, não estava harmonizando, na verdade, com a Bíblia, A nossa prática eclesiástica não estava harmonizada com a Bíblia, tá? Então nós decidimos fazer uma revisão, dentro de todo o nosso contexto. Então nós buscamos entender um pouco mais, buscamos entender, saber fundamentar, na verdade, todas as nossas práticas eclesiásticas, dentro da palavra de Deus, ok? Então uma das coisas que nós fomos buscar, fomos estudando e fomos percebendo, as coisas que nós estávamos praticando, que nós não vamos praticar mais. Mas antes disso eu queria deixar um recado. Eu sei que esse vídeo vai causar um pouco de tumulto, Essa não é a intenção. Essa é a forma que nós estamos acreditando, tá? Então nós respeitamos você que pensa diferente, respeito você que pensa diferente. Se você pensa ao contrário, está tudo certo. Eu sei que a igreja ensina isso em todas as questões, de seminários teológicos, que quem pensa diferente é herético, ou criaram uma seita. Mas o desafio, antes de você falar que somos seitas ou não, estude o que significa seita. Não fala, igual as pessoas falam sem ter conhecimento desse material, tá bom? Então procure saber o que significa, o que é seita primeiramente, tá? E se você tiver alguma outra dúvida, vem aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer de explicar para você tudo mais detalhado, ok? Então a primeira coisa que nós fomos analisando e fomos descobrindo foi a questão política, tá? A história do povo judeu, é uma história que ela nasce sem política, ok? Depois eles são levados a um lugar onde existia um reinado, uma política, um reinado, existia um governo, que não era estabelecido pelo Senhor, que foi no caso do Egito. Depois de 400 anos no Egito, Deus tira o povo dele então, leva para o deserto, e ali começa a governar o povo que ele escolheu, ok? Passou o deserto, 40 anos, eles entram na terra prometida, passa aquela época de juízes. Depois dessa época, as pessoas pediram para Samuel um rei. O que eles falaram? Olha, em todos os lugares tem rei, nós queremos um também, Mas Samuel falava, rapaz, espera aí pessoal, mas nós temos o nosso Deus, Ele é o nosso rei,
né? Ele é o nosso rei, ele que governa, ele que dita as regras. Não, mas nós queremos um rei. O que acontece? Samuel foi orar a Deus, e Deus falou: Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim, tá? Vai lá e dê um rei para eles. Então, essa questão de governo político nunca foi uma ideia do coração de Deus. Ele permitiu por causa do povo, ele permite, mas não é vontade dele, ok? Uma permissão, mas não é vontade. Foi os reinados os reinados que a gente conhece até hoje e tal, e o povo de Israel passou por um momento escravizador, né, passou por um momento de muita dificuldade, tá? E esse momento de dificuldade que eles tiveram, né, vieram de novo a se tornar escravo, agora do que? Do povo romano. Então eles esperavam um libertador que fosse político, tá? Por causa das devidas promessas, das promessas que a palavra de Deus assim o diz, tá? Só que quando Jesus veio, ele falou: olha, o meu reino não é deste mundo. O que ele está querendo dizer? Não espere de mim soluções políticas, soluções terrenas, soluções passageiras. Esperem de mim o quê? Então, uma situação de que o meu governo ele venha a ser um governo espiritual, não um governo político. Entendeu? Então essa que é a questão. As pessoas acharam que ele ia ser um governo terreno, e ele falou: não, o meu governo ele não é um governo terreno, ele é um governo espiritual, né? Então, que venha o teu reino, né? Que venha do Pai o reino dele, o governo dele, ok? Então ele falou: olha, eu vou vos preparar um lugar e voltarei para buscar vocês, tá? Vós, como eu não sou do mundo, vós também não é desse mundo. Então, a primeira coisa que nós tivemos, que nós entendemos nas Escrituras, né, é que nós não devemos nos importar com política, né? Não devemos esperar soluções políticas, não devemos colocar nossa confiança em pessoas para resolver situações políticas. Como eu disse antes, respeito o pensamento diferente de todo mundo. Só que, biblicamente, a partir do Novo Testamento, a partir de Cristo, ele não deu uma base que sustentasse a ideia do povo dele se tornar político aqui na terra. Muito pelo contrário. O que ele disse? Vai, prega o evangelho e prega o evangelho. Ok? Então essa foi a primeira questão que nós vimos. A nossa igreja ela tinha um envolvimento muito... nós tínhamos, na verdade, um envolvimento muito forte na área da política, porque até então o que nós tínhamos aprendido que a igreja tem que se envolver na área da política, né? Que o Antigo Testamento, tal, Daniel, né? Um monte de outras pessoas, José, Davi, né? Várias outras pessoas foram políticos e bons, governos bons, enfim. Mas no cristianismo a gente não tem essa base, tá? Então a gente quis desvincular essa base política. Então hoje, né, nós não temos uma filiação política, nós não temos um viés político, um viés ideológico político. Por quê? Partido significa parte, ok? Parte. E Deus ele não é parte, ele é um inteiro, tá? Então quando ele olha para o ser humano, ele olha o corpo de Cristo, não partes, grupos. E quando você fala de grupo separado, partidarismo, nós estamos falando de seita. Nós estamos falando de grupos, né, que fundamentam, que defendem uma ideia, ok? Então, nós decidimos então a não fazer parte mais de partidos, ok? Isso que aconteceu na igreja evangélica. Infelizmente a igreja evangélica ela se tornou partidos, né? Então tem a igreja Assembleia de Deus, Missão, que é diferente da Assembleia de Deus, Madureira, que é diferente da igreja Batista, que é diferente da igreja Adventista, que é diferente da igreja Universal, que é diferente da igreja da Graça, e aí vai um monte de denominação. Tudo partidos, né? Eu acredito assim, é dessa forma, o outro está errado, o outro é herético, o outro tem heresia. Não, quem tem o poder sou eu. Não, quem tem o poder sou eu. Não, o outro tem conhecimento. Não, mas eu tenho o poder. Então essa briga, esse partidarismo no meio da igreja, ok? Coisa que a gente não quer estabelecer, a gente não quer caminhar dessa maneira, de forma alguma, tá?
Então nós entendemos o quê? Primeiramente, a gente não queria mais o nome de igreja. Oramos a Deus, conversamos com a pastora Edna, e ela foi, junto com a família dela, junto com o Emerson Calixto, que estava dentro dessa reunião, e partiu dela essa sugestão, né, então, de cancelar até o CNPJ da Igreja Comunhão Plena, para que a gente nascesse de novo, ok? Nascesse uma nova igreja. Só que não existe nascer uma nova igreja. A igreja nasceu em Cristo Jesus. Não é eu, o pastor Ivan, que inaugurou uma igreja, né, o que fez aqui a igreja que o pastor Ivan fundou. Não existe, eu não morri por ninguém. Quem morreu na cruz, pelas ovelhas, pela igreja, foi Cristo. Então ninguém pode ter essa pretensão de falar que fundou a igreja. Quem fundou foi Cristo, né? Esse é o nosso entendimento. Cristo, ele é o grande pastor, ele é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Eu não, e nenhum outro homem, né, que fundou uma denominação vai dar vida por ninguém. E outra, a vida dele também não serve para salvar ninguém, ok? Então isso tem que ficar muito claro, né? Então é Cristo, Ele é o dono da igreja, Ele é o herdeiro da igreja, né? Ele que manda na igreja. Então o que foi o pensamento? Se a gente vai fazer um evento numa praça, quem que está fazendo o evento na praça? É a Assembleia de Deus. Para quem que vai a glória? Para a Assembleia de Deus e não para Cristo. Vai ser a Universal. Não, vai ser a Igreja Batista. Não, vai ser tal, né? A igreja do fulano de tal. Não, o que nós pensamos é o quê? Zelamos pela glória ser somente de quem merece a glória, ok? Que no caso é o Cristo, é o Messias. Então, nas Escrituras a gente não vê nenhuma base bíblica que fundamenta criar nome de igrejas. Não tem base. Você pode pegar as Escrituras, né, ali a partir de Atos, né, até o final dela, você não vai ver base alguma, tá? Então o que você vai ver? A igreja de Cristo que está em Corinto, a igreja de Cristo que está em Roma, a igreja de Cristo que está em Tessalônica, a igreja de Cristo, né, que está em Laodiceia. Então é a igreja de Cristo, essa é o nome. A menor visão que Deus tem por uma localidade é para uma cidade. Então nunca duas, é uma, é a igreja de Cristo. Nós somos um povo só, é um único povo, não é vários povos divididos, ok? Então nós pensamos nesse nome, porque vai fazer um evento, quem está fazendo o evento? É a igreja de Cristo. Quem está fazendo outra coisa? É a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que tem que levar o nome, tá? Então essa foi o nosso entendimento. E por que esse foi o nosso entendimento, não é? Por que a gente não viemos, né, desse tipo de pensamento, né? Primeiro, porque não que nós desprezamos, né, os nossos irmãos reformadores, muito pelo contrário, tiveram ali, Lutero teve foi Deus que ali usou ele, né, Calvino, né, todos aqueles reformadores da época, até antes mesmo de Lutero, já tentaram fazer reforma, não conseguiram, né, mas a reforma ali se findou, né, em 1517, né, e ali começou antes, que era a igreja católica apostólica romana, depois veio ali a igreja protestante, né, no século XVI, veio a igreja luterana, né? Só que antes biblicamente não existia nenhuma localidade separando por nome, tá? Quero deixar isso claro. Na Bíblia não tem. Aonde que vai surgir o primeiro nome da igreja? 324, Concílio de Nicéia, tá? Aonde houve aquele concílio, aquela reunião. Então, depois daquela reunião, eles fundaram o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de Cristo, a primeira vez que se fundou um nome fora, tá? Então a gente não vê base, tem esse nome. Depois desse nome, os reformadores. Depois dos reformadores foi a igreja luterana. Depois a igreja calvinista. Depois a igreja anglicana. Depois a igreja batista, igreja wesleyana, igreja adventista, igreja missionária, igreja pentecostal e as suas várias ramificações, igreja neopentecostal,
suas várias ramificações. Igreja, as comunidades, né? Suas várias ramificações. Então a gente ficou, poxa, nós não podemos olhar para esse grupo de pessoas, né? Porque todos se divergem eclesiasticamente. Então o que nós quisemos fazer? Voltar lá atrás, voltar, né? e seguir o que? O exemplo de Cristo. A nossa igreja é a igreja de Cristo que está em Cravinhos. Qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Salvador é igreja de Cristo, tá? Então esse que foi o fundamento. Então nós revisamos toda a questão hierárquica, né? Revisamos o clero. O que é o clero? Um conjunto de regras criada por uma organização, ok? Então o que é o clero? O clero é a forma como que a pessoa se faz para ser membro. Ela tem que ser dizimista, ela tem que batizar, ela tem que tomar ceia, ela tem que isso, ela tem que aquilo. É um conjunto de regras que cada uma dessas denominações citadas há pouco tem a sua, tá? E muitas vezes uma é contrária da outra, um fala mal da outra, né? E biblicamente o que nós vemos? Então, para se tornar uma igreja de Cristo, crer no coração, né, sobre Cristo, ok? E viver a sua palavra. Viveu a sua palavra, creu, é um filho de Deus, e é uma pessoa, e é a igreja de Cristo aqui na terra. Ok? É isso que nós vemos. Então nós desmontamos o clero. O nosso estatuto não vale, ok? Não vale nada, porque o estatuto é a Bíblia, tá? Então nós não trabalhamos com nenhum tipo de convenção ou nenhum tipo de cobertura espiritual. Por quê? Porque não existe cobertura espiritual biblicamente. O que existe? Biblicamente são bases. Nós devemos andar sobre a base dos apóstolos. Base. Quanto maior o conhecimento, tem que ser base para suportar aqueles que são mais fracos. Ok? Então, eu tenho um mentor, tá? Eu me relaciono com pessoas com mais experiência do que eu, procuro aprender com essas pessoas, procuro estar junto com pessoas de maior conhecimento, de outros pastores, de outras lideranças, de outras denominações, né? Eu gosto de estar junto, para mim aprender junto com essas pessoas, não desprezo nenhum deles, tá? Respeito a cada um, mas respeito e não desprezo nada, prefiro sempre estar adquirindo conhecimento dessas pessoas. Porém, a Bíblia fala que eu tenho intimidade com Deus, né? Então, eu posso buscar o Senhor, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu não preciso de uma pessoa para intermediar espiritualmente com Deus, não. Espiritualmente eu não preciso de ninguém, eu preciso de pessoas físicas, que me ensinem coisas físicas, não coisas espirituais, tá? Porque coisas espirituais eu tenho acesso a Deus, né? Eu tenho acesso para falar com Ele, para aprender, né? Então por isso que é base, a base é para ensinar, e não para limitar, né? Cobertura limita. Vamos ver o que Deus fala para o apóstolo falar para nós. Vamos ver o que Deus fala, né, para o bispo passar para nós e para nós passar para os outros. Não, irmãos, isso é um sistema religioso, que eu vou falar numa outra oportunidade, tá? Para controlar as pessoas. Então tem lá, né, o apóstolo, que eu vou explicar até o que significa, também numa outra oportunidade, o que é o significado de apóstolo. Não é isso que passaram para você, tá? Existe um significado muito lindo dessa palavra apostólica, apóstolo, tá? Você vai ver que é base, por isso que é base, tá? E não cobertura, tá bom? Então, nós vemos toda essa questão de clero, né? Doutrinas de homens. Então nós analisamos a nossa doutrina. A Santa Ceia, ela realmente é santa? Aonde que fala Santa Ceia na Bíblia? Né? Você vai procurar e você não vai encontrar a Santa Ceia. Não vai encontrar, você vai encontrar a ceia do Senhor, a refeição, a Páscoa que ele celebrou, tá? E ele deixou ali como um memorial para lembrar dele. Todos. Então existia um costume dentro da igreja, da qual aprendi, que aquele que não era dizimista não podia participar da ceia, aquele que estava em pecado não poderia participar da ceia, aquele que não era digno não poderia estar participando da ceia. Beleza, então eu te falo, quem que é digno? Quem que não tem pecado? Tá? Então, quer dizer, não existe isso.
A ceia, né? A ceia, Jesus ele serviu para Judas, que logo após a ceia saiu para trair ele. Ok? Então a ceia é para todos participarem. Todos participarem. Não existe aquele que é digno, né? Vai participar da ceia, aquele que não tem pecado. Poxa, quem não tem pecado? Todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores. Né? Todos nós. Então a gente usa uma questão de hierarquia. O irmão, vamos disciplinar o irmão porque ele pecou. Eu te pergunto, irmão, qual que o seu pecado é diferente do dele? A Bíblia fala que aquele que peca uma da lei é réu de todas. Então não existe pecadinho e pecadão para Deus. Pecado é pecado, ponto final. O irmão pecou, vamos ajudar ele a se erguer. A gente não tem que punir o irmão. A punição já é o pecado. Nós estamos aqui não para punir, para nada, nós temos que orientar, encorajar em amor, né? Exortar em amor, fortalecer o irmão, ajudar o irmão, motivar o irmão, e não ferrar o irmão com disciplina. Amém? Nós temos que entender essas questões, né? Que essas questões é muito difícil de ser tratado, né? Então, essas doutrinas de homens, esse clero, conjunto de regras, que a denominação cria, né? Se você comparar com a Bíblia, você vai levar um choque. Então, foi isso que nós fizemos. Então, nós fomos desconstruindo algumas coisas, tá? Construindo outras novas. Então, o que acontece? O que nós fazemos hoje? Nós seguimos o que está escrito na Bíblia. Olha que interessante. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Por que então que a verdade não liberta muita gente? Pensa um pouco. Então a questão, na verdade, não é o conhecer a verdade. Olha que interessante isso. Não é o conhecer a verdade. Vamos ler o 31 para entender? Jesus dizia, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecerá a verdade e ela vos libertar. Então, é o que? É o permanecer na palavra, é você conhecer, e você agora então mudar a sua vida, amém? Aprendendo esse novo estilo que a Bíblia ensina e mudar. Isso significa liberdade. O conhecer é praticar a palavra. É por isso que muitas pessoas estão na igreja e estão arrebentadas dentro da igreja. Pessoas estão na igreja e estão feridas. As pessoas estão na igreja e estão sofrendo. As pessoas estão na igreja e não conseguem ver resultados. As pessoas estão na igreja e não conseguem vencer. Porque ninguém ensina para ela que o que ela tem que fazer não é conhecer a palavra, mas viver elas. Viver a palavra de Deus. Você vivendo a palavra de Deus, você vai ser liberto. Liberto do quê? Do pecado, das coisas que nos escravizam, das coisas que nos levam, não é, a distância de Deus. Então, esse foi o conjunto de coisas que nós fomos lendo, entendendo e procuramos, então, trazer uma harmonia na palavra de Deus. Não é? Aonde que está a questão de ungir, né? Ungir pastor? Por que não se unge mestre? Por que não se unge outras coisas que a Bíblia fala? Né? O pastor ele tem mais poder do que um irmão qualquer simples? Aonde que está escrito que tem maior poder ou coisa assim parecido? Né? Não tem. Entendeu? Então, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos saber, né? É o que? É que a palavra de Deus, essa sim nos motiva, essa sim nos leva, né, a um despertar de um novo conhecimento. Conhecer então agora a verdade. E a verdade vai acontecer o que com ela? Vai me libertar. Por que ela vai me libertar? Porque eu não só conheci, eu conheci e apliquei ela na minha vida. Então, o que foi difícil para nós? Né? O que foi difícil para nós? Foi, então, a prática, né? A prática dessa palavra. Por quê?
Porque nós tivemos que fazer o quê? Quebrar vários tabus. Tivemos que ir lá, tivemos que falar, olha, isso aqui não está mais, não está escrito. Olha que interessante, olha que dificuldade que nós tivemos. Nós praticávamos, porém, praticávamos, mas não estávamos, praticávamos de uma forma não em coerência, tá? Então, essa que é a nossa maior dificuldade, né? Nós não estarmos em coerência com a palavra de Deus. Então, nós buscamos uma coerência, um equilíbrio. O que está escrito na Bíblia é o que nós cremos, né? Então, a Bíblia não fala de Deus trino, fala de único. A gente crê num único Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? E que hoje, né, esse Deus enviou o Espírito Santo dele sobre as nossas vidas, né? Então, várias e várias coisas que nós aprendemos, que nós vimos, e decidimos crer, e decidimos permanecer, é o que nós estamos vivendo hoje, ok? Então, essa que é a nossa maior, foi a nossa maior dificuldade, quebrar isso. Na verdade, nós não queríamos nem montar o CNPJ, na verdade, a gente não quer nada disso. Só vamos fazer o porquê, né? Porque existe uma lei, né, que determina uma legalização de um local para reunir os irmãos. Então nós vamos nos reunir em um local, e esse local tem que estar devidamente liberado, né, pelos órgãos públicos, né? Essa é uma lei. Então nós só vamos fazer por esse motivo, porque a verdadeira igreja de Cristo somos nós. Nós somos o templo, não mais feito por mãos de humanos, mas sim gerados por Deus, ok? Então, esse texto é um texto muito interessante. Se vós permanecer na minha palavra, permanecer é viver a palavra, ok? Palavra, não é palavra de homens. Pedro falava, de maneira alguma eu vou agradar a homens, o que eu quero é agradar a Deus, tá? Então, eu sei que isso é um choque muito grande teológico, né? Muitas pessoas vão me julgar por esse procedimento, e vários irmãos já têm feito isso, né? Por achar que, e agora, como que vai ser a igreja, isso, aquilo, foi a igreja de Cristo, não é minha, né? Eu não morri por ninguém, então o único que pode fazer alguma coisa é o Eterno, é o Senhor. O que nós estamos aqui com muito prazer para ensinar as Escrituras, para motivar os irmãos a saírem da escravidão do pecado, a incentivar os irmãos a como viver a palavra de Deus, a não iludir ninguém. A gente não quer iludir. Sabe por que você pode estar desanimado? Sabe por que você pode estar não querer mais ir numa igreja? Porque mentiram para você. Falaram lá que Deus ia resolver todos os seus problemas. Falaram que lá você ia ter dinheiro. Falaram lá que você ia conseguir sua casa própria. Falaram lá um monte de coisa. Falaram que você ia enriquecer. Falaram que tudo ia se resolver. Sendo que, biblicamente, meu irmão, Jesus falou assim, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se, pois, a si mesmo. Deixe tudo. Pegue a sua cruz e siga-me. Jesus, ele prometeu a cruz. Não prometeu riqueza. Muito pelo contrário, quando você for falar, não leve nada e não pegue nada, somente o que for necessário. Então, viver uma vida na qual nós não esperamos nada deste mundo, viver uma vida na qual nós não queremos mais depender da área política, viver uma vida na qual nós não queremos nada financeiro de ninguém, viver uma vida na qual a nossa expectativa está na volta de Cristo para nos levar para o lugar que nós vamos viver com Ele, ok? Então a igreja de Cristo, essa aqui de Cravinhos, que se reúne aqui na Avenida Pedro Amoroso 360, sobre loja, tá? Essa é a tua igreja, é a minha igreja, que somos nós, aonde o Eterno fala, e nós procuramos fazer conforme Ele tem feito, falado para nós. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para vocês, deixar esse momento de reflexão, tá? Eu sei que é um tema muito polêmico,
né? Vão falar que a gente é herético, vão falar que a gente não acredita no Espírito Santo, vão falar um monte de besteira, né? Porque já andam falando. Mas se você tiver alguma dúvida, de onde você tirou isso? Tudo, temos tudo escrito, catalogado, documentado, escrito, tudo certinho, tudo analisado. Porque o que nós queremos é agradar a Deus, pregar o Evangelho a toda criatura, evangelizar pessoas, trazer ali salvação para essas pessoas, cuidar dessas pessoas e fazer com que elas se tornem independentes de homens, de clero, de qualquer sistema religioso, e tornar eles dependentes apenas de Deus. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Eu não quero que o meu filho tenha 30 anos morando na minha casa, 40 anos morando na minha casa, não. Eu quero que ele cresça, que ele desenvolva, que ele aprenda, que ele tenha a sua independência, que ele case, que ele tenha a casa dele, que ele viva a vida dele. E aos domingos ele vem em casa comer uma macarronada, né? Então é isso que eu espero. Meu filho vem para cá, né? E a gente vai passar um tempo junto. Mas que ele tenha independência. Então eu preparo o meu filho para a vida. É assim que nós fazemos aqui. Nós desenvolvemos as pessoas. Nós ensinamos as pessoas a serem independentes. Vai ter a época do leitinho materno, do leitinho, da chuquinha, devagarzinho vamos implementando uma comidinha mais sólida, vamos ensinando, vamos caminhando, vamos ensinando, para que a pessoa consiga resolver o problema. Você sabia que Deus te deu poder para você expulsar demônio? Você sabia que Deus te deu poder para você curar? Você sabia que esse poder não ficou limitado a pastores, a apóstolos, a mestres? Você sabia disso? Você sabia que Deus ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, com quem Ele quer? Você sabia disso? Então você e eu temos que ter esse entendimento, né? Deus vai te usar com o pouco que você tem, pouquinho que você tem. Use o 100% do pouquinho que você tem, porque o pouquinho que você tem, Deus vai fazer grandes coisas. Pouquinha fé, grandes coisas. Pedro foi considerado homem de pouca fé, andou sobre o mar, pregou para 3.000 pessoas, pregou para 5.000 pessoas. Aquele homem de pouca fé, pouquinha fé, a sombra dele passava e curava. Por quê? Porque não era ele. Quem faz o milagre é Deus, é o Pai. Então é Ele que age, através do seu pouquinho, do meu pouquinho. Então nós estamos aqui para servir um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Porque tudo tem um plano, tudo tem um propósito maravilhoso aqui nessa terra. Tá bom, meus queridos? Então quero agradecer aí o seu ouvido, você que ficou me ouvindo, né? Que ficou aí observando, o Denner, que está aí me assistindo, outras pessoas que passaram por aí, que eu acabei não conseguindo aqui ver e acompanhar, tá? Mas que todo esse processo, né, de transformação, esse processo de mudança, a gente consiga sempre honrar o nome que tem que ser honrado. Pastor Ivan é um simples servo do Senhor para te ajudar, nada mais. Pastor Ivan não é melhor em nada. Pouquinho de conhecimento que eu tenho é unicamente para ajudar o irmão, fortalecer o irmão, somente isso, né? Não tenho nada de especial, muito pelo contrário, sou pecador como você é, preciso de ajuda como você precisa, ok? Então não existe dessa de super espiritual, né? Do cara melhor, do bom, né? Não existe isso, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, vá nos comentários, comente aí, fala, olha, então, pastor Ivan, não concordo com isso, não concordo com aquilo, tal, deixa aí seus comentários, coloca as suas bases bíblicas aí, quem sabe eu não aprendo com você também, ok? Pode ser que você me ensine aí algo diferente também. Nós estamos aqui sempre abertos, né? Porque nós sabemos que Deus, Ele se renova, e o conhecimento de Deus, ele é progressivo, tá? Ele não é um conhecimento rígido, é como nós, o nosso aprendizado ele é progressivo, a gente não consegue aprender tudo de uma vez, tem que ser aos poucos, através do amadurecimento, conseguimos absorver coisas novas, então não se feche, tá? Então por isso que
que a Igreja de Cristo aqui em Cravinhos não vai ter um estatuto, não vai ter clero, porque nós vamos deixar aberto, para que se Deus quiser mudar, fazer algo novo, do jeito que Ele quiser, é o que Ele quiser, o que o Espírito de Deus vier falar para nós, é o que nós vamos fazer, e não um pedaço de papel escrito por meia dúzia de pessoas, que vai determinar a ação de Deus aqui na terra. Ok, pessoal? Então, estamos juntos, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Que o Espírito de Deus possa aí estar no teu coração, que o Espírito de Deus possa ajudar você a amadurecer, ajudar você a crescer, ajudar você a sair desse sistema religioso que escraviza, que mobiliza as pessoas, tá? Que não ajuda, não tem esse olhar de desenvolvimento para as pessoas. Pelo contrário, que eles continuem sendo bebezinhos dependentes deles, ok? E assim você vai se libertar, não vai ficar aí fazendo campanha louca. Vou estar fazendo vários estudos aqui para vocês estarem entendendo todas essas questões, ok? Então, como teve vários pedidos a respeito de ansiedade, vou estar falando sobre ansiedade, tá? Vou estar abrindo grupos de autoajuda para ansiedade, vou estar abrindo grupos de autoajuda para depressão, ok? Fica atento aí, tá? Logo, logo vou estar postando aqui. Você que tem problema de ansiedade, problema de depressão, a sua ansiedade está te consumindo, você é extremamente ciumento, você é extremamente preocupado com o dia de amanhã, você que tem dor no corpo, você que não consegue dormir, está em base de remédio, enfim, é com você que eu quero te ajudar, eu quero ajudar você, ok? Então, vou mostrar dentro das Escrituras, né, o que as Escrituras falam sobre isso, ensinar você aí a algumas técnicas, tá? Para você sair da crise, para você sair desse momento que escraviza, né? Desse momento que não deixa você progredir, ok? Então aí, ó, deixa um like aí no vídeo, tá? Compartilha esse vídeo aí para outras pessoas, porque as pessoas gostam de distorcer, né? Não vem e não tem coragem de conversar pessoalmente com a gente, então distorce. Então compartilha esse vídeo aí, ok? E qualquer dúvida, clica lá, dá um like, e até daqui a pouco aí, algum momento desse, vou estar trazendo algum outro conteúdo, tá? Trazendo ajuda aí espiritual, tá trazendo ajuda psicológica, e a intenção é o quê? É você sair do sofrimento e se tornar livre, ok? Até mais, Deus abençoe.